Meu nome é Franz Leitner e eu trabalhei por mais de 25 anos como investigador criminal na Áustria. Durante minha carreira, lidei com assassinos, estupradores e traficantes, mas nunca, em toda a minha vida, encontrei algo tão perturbador quanto o caso de Josef Fritzl, o homem que manteve a própria filha trancada em um porão por 24 anos. O que ele fez vai além do imaginável. E mesmo hoje, anos depois, eu não consigo esquecer. Tudo começou em abril de 2008, quando uma jovem chamada Kerstin Fritzl foi levada às pressas ao hospital na cidade de Amstetten. Ela estava gravemente doente, com sintomas que deixavam os médicos perplexos. O estranho era que ninguém sabia exatamente de onde ela vinha. A garota havia sido deixada na entrada do hospital por Josef Fritzl, um homem de aparência respeitável que afirmou ser seu avô. Ele entregou uma carta supostamente escrita pela mãe da garota, Elisabeth Fritzl. Explicando a situação, algo naquilo parecia errado. A equipe médica chamou a polícia e assim fomos chamados ao caso. Mal sabíamos que estávamos prestes a desvendar um dos crimes mais horrendos já cometidos. A primeira grande descoberta aconteceu quando conseguimos localizar Elisabeth Fritzl. Ela havia desaparecido há 24 anos. E seu pai, Joseph, afirmava que ela havia fugido para se juntar a uma seita religiosa. A versão dele foi aceita pela polícia na época, pois havia uma carta escrita por Elizabeth confirmando isso. Mas a verdade era muito pior. Quando finalmente conseguimos falar com Elizabeth, ela parecia aterrorizada. Estava magra, pálida e visivelmente marcada pelos anos de sofrimento. No início, recusou-se a dizer qualquer coisa. Foi só depois que garantimos sua proteção e a de seus filhos que ela revelou o que havia acontecido. Elizabeth contou que em 1984, quando tinha apenas 18 anos, seu pai a atraiu para o porão da casa com a desculpa de que precisava de ajuda para carregar uma porta pesada. Assim que ela entrou, ele a golpeou, prendeu-a em um quarto minúsculo e fechou a porta. Foi ali que seu pesadelo começou. Lembro-me claramente do momento em que entramos na casa de Josef Fritzl para inspecionar o porão. Ele havia escondido a entrada atrás de uma estante. Depois de retirar vários obstáculos e abrir uma porta de aço pesado, descemos por uma escada estreita e claustrofóbica. O ar era úmido e havia um cheiro de mofo misturado com algo que parecia carne velha. Nada poderia ter me preparado para o que estava prestes a ver. No subsolo, encontramos um labirinto de cômodos pequenos e mal iluminados, com tetos baixos e paredes sujas. Era ali que Elizabeth havia vivido durante 24 anos, junto com os filhos que teve com o próprio pai. Havia um banheiro improvisado, camas pequenas e velhas, e uma televisão antiga que era a única conexão deles com o mundo exterior. O pior era imaginar que aquele lugar estava ali o tempo todo, enquanto Josef Fritzl vivia tranquilamente no andar de cima com sua esposa, como se nada estivesse acontecendo. O porão era o símbolo da crueldade absoluta, uma prisão construída para esconder os horrores que ele cometia longe dos olhos do mundo. Elizabeth nos contou como Fritzl a estuprava repetidamente, desde o dia em que a trancou no porão. Ele a ameaçava constantemente, dizendo que mataria seus filhos ou explodiria o porão com gás, caso ela tentasse escapar. Ela deu à luz 7 crianças durante o período em que ficou presa. 3 delas permaneceram no porão com ela, enquanto as outras 3 foram levadas por Fritzl para o andar de cima, onde ele e sua esposa fingiram que haviam sido abandonadas por Elizabeth. Elizabeth disse que criou seus filhos no escuro, tentando protegê-los de Fritzl enquanto suportava anos de abuso. Era quase impossível imaginar como ela conseguiu sobreviver àquilo. Sua coragem era tão impressionante quanto a maldade do homem que a mantinha ali. Josef Fritzl foi preso no mesmo dia em que Elizabeth deu seu depoimento. Quando o interrogamos, ele se mostrou frio, quase arrogante. Falava sobre suas ações como se fossem decisões racionais, justificando seu comportamento com uma lógica perversa. Eu queria manter a família unida, ele disse, sem um pingo de arrependimento. Ele afirmava que havia criado as crianças com amor e que Elizabeth era bem tratada no porão. Para ele, tudo parecia normal. Era como se ele fosse incapaz de compreender a monstruosidade do que havia feito. O caso Fritzl foi um choque para o mundo. Ninguém podia acreditar que um homem comum, com uma vida aparentemente normal, fosse capaz de cometer crimes tão abomináveis. A comunidade de Amstetten ficou devastada e a própria família de Fritzl entrou em colapso. Muitos se perguntaram como ninguém havia desconfiado de nada por tanto tempo. Eu me perguntei isso também, durante muitas noites sem dormir. O sistema falhou.
A sociedade falhou. Mas, acima de tudo, Joseph Fritzl era um mestre em manipulação e dissimulação, capaz de enganar todos ao seu redor. Hoje, quando penso naquele porão, sinto um nó no estômago. É difícil acreditar que alguém possa esconder tanta crueldade por tanto tempo. Mais difícil ainda é entender como alguém pode cometer tais atos contra a própria filha. O caso de Fritzl me ensinou que o mal pode estar onde menos esperamos. Pode viver ao nosso lado, em casas aparentemente comuns, atrás de portas trancadas. Por isso, nunca podemos ignorar os sinais. Por mais pequenos que pareçam, Elizabeth e seus filhos finalmente tiveram a chance de reconstruir suas vidas. Mas as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, estarão lá para sempre. Quanto a Fritzl, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permanece até hoje. Não é suficiente para compensar o que ele fez, mas pelo menos garante que nunca mais poderá ferir ninguém. Este caso é um lembrete sombrio de que o horror não precisa de monstros fantásticos para existir. Às vezes, ele está escondido dentro de pessoas comuns e é isso que o torna ainda mais aterrorizante. Meu nome é Hélio Vasconcelos e sou investigador da Polícia Civil de São Paulo desde 1972. Ao longo de décadas de serviço, achei que tivesse visto de tudo: furtos, crimes passionais, traficantes, psicopatas, mas nada me preparou para o que vi durante o auge do reinado de terror de Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador. O apelido Matador não era por acaso. Pedro Rodrigues Filho afirmava ter matado dezenas de pessoas, algumas fontes diziam 100, outras estimavam até mais. Ele escolhia como alvos, sobretudo, criminosos que, em sua visão, mereciam morrer. As histórias de seus atos se espalharam pelo interior de Minas Gerais e São Paulo, transformando-o quase em uma lenda macabra. O homem que matava criminosos e por vezes fazia justiça com as próprias mãos. Para alguns, ele era uma espécie de justiceiro ou vigilante. Mas, para mim, era apenas um assassino em série, tão perigoso quanto qualquer outro. E eu não estava sozinho nessa opinião. Havia uma força-tarefa determinada a capturá-lo e colocá-lo atrás das grades. Conheci o caso em 1973, quando um chamado Urgente veio de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. O corpo de um homem conhecido por envolvimento com tráfico foi encontrado num terreno baldio, com diversas perfurações de faca e sinais de tortura. Nas costas havia uma inscrição feita com navalha: sangue chama sangue. Esse tipo de assinatura, descobrimos depois, era característica de Pedrinho quando ele queria mandar um recado. Naquela época, as autoridades já o procuravam por outros homicídios. Eu me recordo de olhar aquele corpo mutilado e pensar: o que motiva alguém a fazer isso? Seria só ódio, vingança ou alguma forma distorcida de justiça particular? As investigações seguintes revelaram um padrão que me intrigava. Pedrinho tinha um alvo favorito, pessoas que ele considerava fora da lei ou que supostamente haviam cometido atrocidades contra inocentes. Mas, ao contrário do que alguns pensavam, ele não fazia distinção quando havia algum interesse pessoal envolvido, como vingança contra quem prejudicara sua família ou quem o traíra dentro do submundo do crime. Para capturá-lo, montamos uma operação de inteligência que envolvia informantes, rastreamento de boatos e monitoramento de pequenos municípios. Pedrinho era astuto, sabia como viver à margem, se deslocava sem deixar rastro. A cada cidadezinha que passávamos, encontrávamos histórias assustadoras. Ele matava sem piscar, diziam uns: desapareceu como um estuprador, contavam outros. Era difícil separar o mito da verdade, mas os cadáveres ao longo do caminho não mentiam. Depois de meses de buscas, recebemos a denúncia de que Pedrinho estava na região de Mogi das Cruzes, em São Paulo, planejando ajustar contas com uma quadrilha local. Fomos em peso, pois sabíamos que o embate poderia ser sangrento. Ele estava armado, cercado de comparsas. No meio da noite, cercamos o local indicado, uma chácara afastada da cidade, onde suspeitávamos que Pedrinho estaria escondido. Quando invadimos, tudo aconteceu muito rápido. Tiros para todos os lados, gritos, gente correndo. Consegui me proteger atrás de uma parede enquanto meus colegas avançavam. Lembro-me de ver um homem, que depois confirmamos ser um dos traficantes, caído no chão, baleado. E numa fração de segundos, notei um vulto saltar por uma janela.
Era Pedrinho. Tentei segui-lo, mas quando cheguei à janela, só vi a escuridão lá fora. Mais tarde, recolhemos evidências que indicavam que ele estivera ali, mas conseguiu escapar por pouco. No dia seguinte, porém, recebemos a notícia de que 2 traficantes daquela quadrilha foram encontrados mortos em uma estrada de terra não muito longe da chácara. As marcas de violência no corpo eram inconfundíveis cortes profundos, sinais de que Pedrinho os havia interrogado antes de matar. E de novo, uma inscrição em letras tortas estava gravada na pele de uma das vítimas. Aqui se paga. Esse episódio apenas reforçou o medo que seu nome provocava. Onde quer que Pedrinho fosse, deixava um rastro de corpos e frases sombrias, como se fizesse questão de anunciar: eu estou no comando. Demorou até 1979 para que, enfim, conseguissem prendê-lo em São Paulo. Aconteceu de forma quase banal. Ele se envolveu numa briga de bar e a polícia chegou rápido ao local. Quando Pedrinho percebeu que estava encurralado, não reagiu. Dizem que ele apenas sorriu, como se aceitasse que era a hora de ir preso. Nas semanas seguintes, colhemos seu depoimento. O que mais me impressionou foi a tranquilidade com que falava dos assassinatos. Ele assumia vários crimes com detalhes cruéis, quase como se estivesse descrevendo as compras da semana. Sem remorso, justificava cada morte alegando que a vítima já era bandido ou tinha feito mal a alguém. Para mim, era apenas um matador em série que usava a ideia de justiça como desculpa para sua sede de sangue. Achei que, com ele preso, os assassinatos cessariam, mas eu estava enganado. A fama de Pedrinho dentro do presídio se tornou lendária. Relatórios internos mostravam que ele continuou matando outros detentos que considerava indesejáveis supostos estupradores, traidores, desafetos. Muitas dessas mortes vinham acompanhadas de uma violência extrema, incluindo esquartejamentos e mutilações póstumas. A administração penitenciária vivia em alerta. Tentaram transferi-lo de uma unidade para outra, mas onde quer que fosse, o histórico se repetia. Pedrinho parecia incapaz de parar. Eu me lembro de visitá-lo na cadeia uma vez para investigar mais um homicídio ocorrido lá dentro. Ele me recebeu com um sorriso calmo e tentou justificar de novo suas ações. Doutor, só matei quem merecia morrer. Olhei nos olhos dele e não vi arrependimento. Parecia acreditar piamente no que dizia. Saí de lá com um gosto amargo na boca, certo de que algumas mentes podem criar justificativas para os atos mais cruéis, sem jamais se considerarem culpadas. Durante anos, Pedrinho Matador foi solto e preso novamente algumas vezes, gerando polêmica na mídia e assustando a população. Em cada aparição, sempre tinha histórias sórdidas para contar, orgulhando-se de uma contagem de mortes que subia como estatística macabra. Para alguns, ele encarnava uma vingança contra a escória do crime. Para mim, era apenas uma prova viva de que a crueldade humana não precisa de grandes motivações, basta um homem disposto a matar e justificar suas ações de forma distorcida. Hoje estou aposentado, mas ainda carrego na memória cada caso, cada vítima e cada encontro com esse homem que tantas vidas tirou. Quando me perguntam se acredito que alguns crimes são justificáveis por vingança, costumo responder: nada justifica a barbárie. Se abrirmos espaço para a justiça pelas próprias mãos, acabaremos todos nadando em sangue. E Pedrinho Matador foi o exemplo mais extremo disso. Um assassino em série que encontrava consolo na ideia de que estava limpando o mundo, mas que na verdade deixou um rastro de dor e medo por onde passou. Meu nome é Daniel Morales e em 1989 eu trabalhava como investigador na cidade de Matamoros, no México, na fronteira com os Estados Unidos. Quando entrei para a força policial, imaginava que enfrentaria traficantes, assassinos comuns, ou talvez uma ou outra quadrilha violenta. Nunca pensei que, um dia, meu trabalho me colocaria diante do mal em sua forma mais visceral e inexplicável. Um culto satânico assassino liderado por Adolfo de Jesus Constanzo. Tudo começou com o desaparecimento de um jovem americano chamado Mark Kilroy. Ele tinha apenas 21 anos e havia cruzado a fronteira junto com amigos para aproveitar o Spring Break. Um estudante de medicina com um futuro promissor que saiu para se divertir e nunca mais foi visto. Seus amigos relataram que ele havia se separado deles por um momento nas ruas lotadas, perto de bares e clubes, e simplesmente desaparecera.
A princípio parecia mais um caso de sequestro. Matamoros era conhecida por gangues locais que capturavam turistas para extorquir dinheiro ou traficá-los. Mas algo sobre esse desaparecimento parecia diferente. A família de Kilroy estava desesperada e pressionava as autoridades. Começamos a buscar pistas, entrevistando pessoas e vasculhando os arredores. Semanas se passaram sem nenhuma informação concreta. Foi quando encontramos o rancho. Uma pista levou a polícia até uma propriedade afastada, chamada Rancho Santa Helena, que pertencia a um grupo envolvido no tráfico de drogas. A princípio pensávamos que era apenas mais um esconderijo de contrabandistas, mas a atmosfera do lugar era diferente. Assim que cheguei, senti algo que não consigo descrever, uma sensação de peso no ar, como se o próprio lugar estivesse impregnado de maldade. Começamos a vasculhar o rancho e no início encontramos evidências de drogas, armas e outros itens típicos de uma quadrilha. Mas foi ao chegar a uma pequena cabana que tudo mudou. Um dos oficiais entrou e imediatamente saiu vomitando. "Você precisa ver isso", ele disse, tentando recuperar o fôlego. Dentro da cabana encontramos um altar macabro, velas negras, ossos humanos, símbolos estranhos desenhados no chão. Havia tigelas cheias de sangue coagulado e partes de corpos humanos que pareciam ter sido usados em algum tipo de ritual. O cheiro era insuportável, uma mistura de sangue velho, carne podre e fumaça. O pior veio quando começamos a escavar o terreno ao redor do rancho. Com a ajuda de ferramentas, começamos a cavar perto de um local que parecia ter sido remexido recentemente. Não demorou muito para encontrarmos o primeiro corpo. Depois, outro e outro. Ao final do dia, havíamos desenterrado mais de uma dúzia de cadáveres, todos mutilados de maneiras que desafiam a lógica humana. Entre as vítimas, identificamos Mark Kilroy. Seu crânio havia sido aberto e partes de seu cérebro estavam faltando, supostamente usadas em rituais. Suas pernas foram cortadas abaixo dos joelhos para facilitar o enterro. Ele não era apenas mais uma vítima, era parte de algo muito maior, algo muito mais terrível. As investigações nos levaram ao líder do grupo, Adolfo de Jesus Constanzo, um carismático e cruel traficante que também era praticante, de uma forma distorcida, de Palo Mayombe, uma religião afro-caribenha, que ele transformou em um culto sangrento. Constanzo convenceu seus seguidores de que os rituais que realizavam lhes trariam proteção contra as balas, poder sobre seus inimigos e sucesso no tráfico de drogas. Ele atraía pessoas vulneráveis com promessas de riqueza e invencibilidade, mas a verdade era muito mais sombria. Sob sua liderança, o culto sequestrava pessoas, geralmente aquelas que não seriam notadas, como trabalhadores pobres ou moradores de rua. Eles eram torturados, mortos e usados como oferendas em rituais. Constanzo acreditava que os órgãos das vítimas, especialmente cérebros e corações, amplificavam o poder dos rituais. Após descobrir o rancho e os corpos, passamos semanas tentando capturar Constanzo e seus seguidores. Ele havia fugido, mas a pressão da polícia e o crescente interesse da mídia o forçaram a se esconder em um apartamento na Cidade do México. Foi lá que o encontramos. Quando cercamos o prédio, Constanzo percebeu que não havia saída. Em um ato final de controle, ordenou que um de seus seguidores atirasse nele e em sua companheira, Sara Aldrete. O seguidor hesitou, mas acabou obedecendo. Quando entramos, encontramos seus corpos no chão, em meio a velas apagadas e outros símbolos de sua loucura. Mesmo depois de sua morte, os crimes de Constanzo e seu culto me perseguiram por anos. As imagens dos corpos mutilados, os objetos ritualísticos, os rostos das famílias devastadas, tudo isso ficou gravado na minha memória. O Rancho Santa Helena foi transformado em uma espécie de símbolo do mal, e muitas pessoas da região ainda evitam passar perto do local. Lembro-me de olhar para o altar na cabana e pensar: como alguém pode fazer isso? Como um homem pode convencer outras pessoas a cometer atrocidades tão inimagináveis? Nunca consegui responder essa pergunta. Talvez porque a resposta esteja além da compreensão humana. Trabalhar nesse caso me ensinou que o mal não precisa de justificativa. Ele pode se esconder atrás de um sorriso, de uma crença ou de uma promessa de algo melhor. Mas no final, é apenas destruição. Se há algo positivo em toda essa tragédia, é saber que desmantelamos aquele culto e impedimos que mais vidas fossem destruídas. Mas o preço foi alto. E mesmo agora, tantos anos depois, ainda acordo no meio da noite, sentindo o cheiro daquele altar e ouvindo os gritos que o vento do rancho parecia trazer.
Meu nome é Samuel Brennan. E em mais de 2 décadas como detetive da polícia de Milwaukee, nos Estados Unidos, achei que já tinha visto de tudo, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que encontrei em julho de 1991, no apartamento de Jeffrey Dahmer. Aquilo redefiniu meu entendimento sobre até onde pode chegar o horror humano. Tudo começou com uma ligação de rádio, perto das 11 da noite. Uma viatura da patrulha havia encontrado um jovem correndo pela rua, apavorado, quase sem roupas. Ele falava algo sobre um homem que tentara drogá-lo e matá-lo. Os policiais foram até o local indicado, um conjunto de apartamentos de aspecto simples. Foi quando cheguei, junto a outro detetive da divisão de homicídios. Na porta, encontramos um sujeito de semblante calmo, de fala mansa. Dizia que tudo não passava de um mal-entendido. Chamava-se Jeffrey Dahmer. No entanto, o rapaz que fugira estava tão amedrontado e incoerente que os policiais decidiram entrar para checar. Seria a melhor decisão e a mais chocante de nossas carreiras. Lembro-me claramente do cheiro. Um odor forte e enjoativo, mistura de decomposição e produtos químicos. Logo que pus o pé na sala, senti um arrepio que me percorreu o corpo inteiro. Já estive em muitas cenas de crime, mas aquele fedor era diferente, mais penetrante, como se impregnasse as paredes. Dahmer, mantendo-se estranho e sereno, tentou justificar o mau cheiro dizendo que sua geladeira havia estragado, que a carne guardada ali havia apodrecido. Mas não era só isso, havia algo na expressão dele que me dizia que eu estava diante de algo muito maior do que um problema de encanamento ou comida estragada. Enquanto meu colega conversava com Dahmer, pedi para dar uma volta no apartamento. A cozinha era pequena, com armários antigos e um refrigerador branco, cujo zumbido parecia ecoar no silêncio. Quando abri a porta, minha vida mudou para sempre. Dentro da geladeira, avistei o que pareciam pedaços de carne humana, armazenados em sacos plásticos. Havia também uma cabeça humana, cuidadosamente embalada. Naquele momento, precisei me conter para não cair de joelhos, tomado pela náusea. Mas mantive a postura, engoli em seco e sinalizei para meu colega, era impossível fingir que aquilo não estava acontecendo. Olhando ao redor, percebi que na pia havia utensílios de corte, facas de diferentes tamanhos, alguns recipientes com líquidos desconhecidos. Sobre a bancada, frascos de produtos químicos e uma panela parcialmente aberta que exalava o mesmo odor nauseante. Eu temia até mesmo verificar o conteúdo daquela panela. E quando finalmente olhei, encontrei mais restos humanos. Meu estômago embrulhou de tal forma que precisei me afastar por um instante. A mente tentava processar. Isso é real? Infelizmente era. Estávamos diante de um cenário que ultrapassava o simples assassinato. Havia traços de tortura, canibalismo e métodos meticulosos de desmembramento. Quando demos voz de prisão a Dahmer, ele não se debateu. Ficou ali, parado, com uma frieza que beirava o inumano. Às vezes esboçava algo parecido com um sorriso nervoso. Não disse quase nada, mas também não resistiu. Algemado, foi escoltado até a viatura, enquanto eu e meu colega aguardávamos o reforço para isolar a cena. Nesse instante, a enormidade do que estávamos lidando começou a se descortinar. Corpos ou fragmentos de corpos estavam espalhados ou armazenados de forma metódica. Não parecia algo feito num ato de fúria. Era uma prática repetida, cuidadosamente planejada. Nas horas e dias seguintes, a equipe de perícia trabalhou incessantemente. Era preciso catalogar cada ossada, cada vestígio, cada pote, cada saco plástico. Encontramos álbuns de fotos que Dahmer tirara de suas vítimas. Ele as posicionava, fotografava os corpos desmembrados em diferentes estágios de mutilação. Havia ainda recipientes com substâncias ácidas que ele supostamente usava para tentar dissolver partes das vítimas. A cada descoberta, a realidade ficava mais e mais cruel. Surgiram pertences pessoais das vítimas, documentos, roupas. Cada objeto contava a história de alguém que entrou naquele apartamento e nunca saiu com vida. E nós, policiais, nos sentíamos sufocados por esse fardo. Depois da prisão, Dahmer confessou em detalhes os atos hediondos que cometera ao longo de anos. Falou sobre o modo como atraía homens jovens para seu apartamento, geralmente com a promessa de dinheiro, álcool ou fotos eróticas. Explicou como os dopava para deixar-os inconscientes e então cometia abusos, chegando ao assassinato. Em muitos casos, praticava canibalismo. Ele descrevia tudo com uma espécie de tranquilidade perturbadora. Era como se estivesse expondo as lembranças de um jantar comum ou de um hobby pessoal. Nenhuma expressão de remorso ou choque genuíno. Apenas uma voz baixa e pausada.
revelando detalhes que me fariam ter pesadelos pelas noites seguintes. Enquanto a imprensa se concentrava no monstro de Milwaukee, nós investigávamos a história das vítimas. Eram homens, em sua maioria negros ou pertencentes a minorias, muitos em situação de vulnerabilidade social. Essa escolha de perfil dificultou a solução dos casos, pois os desaparecimentos nem sempre recebiam a mesma atenção. Cada família que encontrávamos estava dilacerada pela angústia de ter um ente querido desaparecido e, pior, pela forma terrível como foram tirados de suas vidas. Durante os depoimentos, muitas mães perguntavam: como ninguém percebeu antes? E a verdade, dura e fria, é que Dahmer era bom em disfarçar. Ele era solitário, mas polido, educado, mas recluso. Seu comportamento excêntrico não levantava suspeitas o bastante para uma investigação aprofundada até ser tarde demais. O julgamento foi rápido, pois as evidências eram avassaladoras, e a confissão de Dahmer deixava pouco espaço para dúvidas. Ele foi considerado culpado por múltiplos homicídios. Recebeu diversas sentenças que totalizariam prisão perpétua. A raiva e a repulsa eram palpáveis no tribunal. Ainda assim, houve quem tentasse entender o que o levara a se tornar aquele predador humano. Confesso que eu mesmo tentei encontrar explicações racionais: traumas de infância, distúrbios psicológicos, rejeição social. Mas nada parecia justificar aquele grau de brutalidade. O mal ali era profundo. E eu não conseguiria encontrar respostas que apaziguassem a dor das famílias nem a minha própria indignação. Jeffrey Dahmer foi morto na prisão em 1994 por outro detento. Quando recebi a notícia, senti um alívio misturado à sensação de que aquela página precisava ser virada de vez, mas ainda guardo lembranças dolorosas. O cheiro putrefato que dominou minhas narinas ao entrar no apartamento 213. As fotografias terríveis que me assombram sempre que fecho os olhos. As vozes das famílias clamando por justiça e explicações. Esse caso me ensinou que, infelizmente, às vezes o mal está mais perto do que imaginamos. Pode viver em um apartamento silencioso no fim do corredor, com uma porta que raramente se abre e um vizinho que cumprimenta educadamente no elevador. É um pensamento devastador, mas que me faz valorizar o trabalho de cada policial e investigador, porque se não estivermos atentos, monstros como Dahmer podem continuar vagando sem serem notados. Eu sabia que não estava preparado para o que encontraria naquele bosque, mas a verdade é que ninguém jamais estaria. Nem os policiais mais experientes, nem os peritos mais cínicos, nem mesmo eu, que há 20 anos lidava com o lado mais sombrio da humanidade. Era 1982 e estávamos à procura de respostas para algo que já parecia irreal. Um monstro andava entre nós e até aquele momento ninguém sabia quem ele era. Só sabíamos que ele gostava de caçar. Tudo começou com uma série de desaparecimentos de crianças e jovens nas proximidades da cidade de Rostov, na antiga União Soviética. Garotos e garotas saíam para a escola para visitar amigos ou para pegar o trem e nunca mais voltavam. Nos primeiros meses acreditávamos que eram casos isolados, talvez fruto de brigas familiares ou adolescentes fugindo de casa. Mas os corpos começaram a aparecer, e com eles veio a certeza de que algo muito pior estava acontecendo. A primeira vítima que examinei era uma menina de 9 anos. Encontrei seu corpo em um bosque perto dos trilhos de trem. Ela estava mutilada de formas que eu hesito até hoje em descrever. Seus olhos haviam sido arrancados, e seu corpo apresentava cortes precisos, quase cirúrgicos, que mostravam uma intenção doentia de causar dor e humilhação. Aos poucos, mais vítimas apareceram, todas com marcas similares. Mulheres, crianças, adolescentes. O padrão era sempre o mesmo. O assassino abordava as vítimas em locais públicos, estações de trem, pontos de ônibus, mercados, conquistava a confiança delas e as atraía para áreas isoladas. Lá, ele cometia crimes que desafiavam a lógica humana. Eu passei noites em claro, analisando relatórios de perícia, ouvindo depoimentos de familiares e amigos das vítimas, tentando montar um padrão. O que mais me atormentava era a brutalidade. Cada corpo encontrado parecia carregar a assinatura de um homem que não apenas matava, mas que se deleitava em prolongar o sofrimento de suas vítimas. Eu me perguntava o que alguém assim pensava enquanto fazia isso. Ele se via como humano?
Ele pensava nas famílias que nunca mais veriam seus filhos. Ou ele simplesmente não se importava. Naquela época, a polícia soviética era um sistema pesado, cheio de burocracias. Trabalhar em um caso como aquele era, como nadar contra uma correnteza, os recursos eram limitados e a pressão para apresentar resultados era insuportável. Todos queriam respostas, mas o assassino era como um fantasma. Ele atacava e desaparecia, deixando apenas uma trilha de corpos mutilados para trás. Em 1984, achamos que finalmente o tínhamos. Um homem foi preso e acusado pelos assassinatos. Ele havia confessado sob coação, e as autoridades estavam ansiosas para encerrar o caso. Eu não estava convencido. O homem era um delinquente. Sim, mas algo no perfil dele não batia com a inteligência e a frieza que eu sabia que o verdadeiro assassino possuía. No entanto, o sistema precisava de um culpado, e aquele homem foi condenado e executado. Achei que era o fim, que o pesadelo tinha acabado, mas não demorou muito para que o fantasma voltasse a atacar. Dessa vez ele parecia mais ousado, como se soubesse que estava acima da lei. E talvez estivesse, pois só em 1990 que conseguimos pegá-lo. Andrei Chikatilo era seu nome. Um homem comum, professor de escola, pai de família. Ele passava despercebido entre os outros. Nunca levantava suspeitas. Era exatamente o tipo de pessoa que ninguém imaginaria capaz de algo tão monstruoso. Ele foi preso após ser flagrado em comportamento suspeito em uma estação de trem. No começo, negou tudo. Sua postura calma, quase cordial, irritava todos nós, mas as evidências começaram a se acumular. Sangue em suas roupas, testemunhos de sobreviventes, relatos de vizinhos que falavam de seu comportamento estranho. Quando finalmente confessou, ele o fez sem nenhuma emoção. Detalhou cada assassinato com uma precisão perturbadora, como se estivesse descrevendo uma receita de bolo. Ele falava sobre como atraía as vítimas, como as matava, como mutilava seus corpos. Ele confessou que sentia prazer em ver a dor nos olhos delas. Uma coisa que nunca saiu da minha cabeça foi o que ele disse sobre os olhos de suas vítimas. Ele acreditava que, ao arrancá-los, apagava qualquer testemunho. Ele tinha uma visão supersticiosa de que os olhos guardavam memórias e poderiam entregá-lo. Era como se em sua mente doentia houvesse uma lógica que justificasse seus atos. Durante uma de suas confissões, ele me olhou diretamente e disse: "Você sabia que a dor tem um sabor?" Eu sei, aquelas palavras me perseguem até hoje. Naquele momento, percebi que não estava lidando com um homem. Não era uma mente quebrada. Era algo além, algo que desafiava qualquer explicação racional. Chikatilo foi julgado e condenado à morte em 1994. Durante o julgamento, ele exibia um comportamento estranho, rindo e zombando dos presentes. As famílias das vítimas gritavam por justiça, mas nada poderia trazer de volta aquelas vidas perdidas. Quando finalmente foi executado, senti um alívio estranho, mas também uma sensação de vazio. Eu sabia que o mal tinha um rosto e um nome, mas isso não diminuía a dor que ele havia causado. Até hoje, me pergunto se poderia ter feito algo diferente, algo que tivesse impedido tantas mortes. Eu olho para as fotos das vítimas e vejo os rostos de crianças, jovens, mulheres que confiavam em um homem que parecia inofensivo. E sinto raiva. Não dele isso seria fácil demais. Sinto raiva do sistema que o deixou agir por tanto tempo. Se há uma lição que levo desse caso, é que o mal não tem um formato definido. Ele pode usar terno, dar aulas, criar filhos. Ele pode passar por você na rua e não deixar rastro. E quando você perceber que ele está ali, talvez já seja tarde demais. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. Era uma manhã fria de outubro quando o telefone tocou. Uma mulher gritava do outro lado da linha, sua voz carregada de desespero. "Minha filha sumiu! Vocês precisam encontrá-la!" Cheguei à cena em menos de 15 minutos. A casa era pequena, cheia de marcas de uma vida simples. Brinquedos espalhados pelo chão, uma mochila escolar encostada na porta. A mãe, Marta, tremia enquanto segurava uma fotografia da filha, Ana Clara, de apenas 8 anos. Comecei minha investigação pelo quarto. Tudo parecia intacto, exceto pela janela entreaberta e pelas marcas de lama no parapeito. Alguém entrou por aqui, pensei. Mas foi quando entrei no quintal que notei algo que me arrepiou. Um par de pegadas. Eram grandes, provavelmente de um homem.
Segui as marcas até a cerca que dava para um terreno baldio. Lá, encontrei o que parecia ser um pedaço de tecido rasgado preso ao arame. Era azul, a mesma cor do vestido que Marta descrevera a Ana Clara usando naquela manhã. Passei dias atrás do rastro, entrevistando vizinhos, revisando imagens de câmeras de segurança e analisando pistas. Cada minuto que passava parecia uma eternidade, não só para mim, mas para Marta, que esperava por respostas. Até que uma semana depois, uma pista decisiva chegou. Um caminhoneiro havia notado uma movimentação suspeita em um galpão abandonado na estrada. Quando cheguei lá, acompanhado da equipe, encontrei Ana Clara. Ela estava viva, assustada, mas ilesa. O homem que a sequestrou, um vizinho da mesma rua, alguém que ninguém jamais suspeitaria. Ele a mantivera ali planejando fugir com ela para outro estado. Quando o levamos sob custódia, ele simplesmente disse: "Eu só queria uma família." Eu nunca vou esquecer o olhar de Ana Clara quando ela viu a mãe novamente, nem o abraço delas. Casos como esse me lembram por que faço o que faço. E, apesar das noites insones, da dor de ver o lado mais sombrio das pessoas, continuo porque sei que às vezes conseguimos trazer a luz de volta. Ana Clara estava a salvo, mas algo nela havia mudado. Embora fisicamente intacta, os olhos dela me diziam que palavras jamais poderiam. Ela havia visto algo que criança nenhuma deveria ver. A primeira coisa que ela fez ao ser resgatada foi segurar minha mão, com força, como se eu fosse sua única âncora de volta à segurança. Marta, sua mãe, me agradeceu aos prantos. Mas no fundo eu sabia que a história ainda estava longe de terminar. O homem que chamamos de vizinho modelo era Roberto. Tinha 38 anos, era casado, sem filhos, e levava uma vida aparentemente banal. Ele não resistiu à prisão, mas também não parecia preocupado em se defender. Sentou-se na delegacia, com as mãos entrelaçadas, e nos encarou como se tivéssemos interrompido algo que ele considerava perfeitamente normal. Ela gostava de mim, foi a primeira coisa que ele disse. Eu não machuquei a garota. Eu só queria que ela ficasse comigo. Eu a via passar pela minha janela todos os dias, sempre tão feliz, tão diferente de tudo que eu já tive na vida. Eu sabia que se eu pudesse ficar perto dela, poderia encontrar paz. Essas palavras me deram um nó no estômago. Ele falava com uma calma assustadora, como se sequestrar uma criança fosse um gesto de amor distorcido. Roberto não demonstrava remorso. Na verdade, parecia convencido de que ele, de alguma forma, estava certo. Revistamos o galpão onde ele manteve Ana Clara. Era um lugar pequeno, sujo, com um colchão jogado no chão e caixas empilhadas contra as paredes. No meio da bagunça, encontramos cadernos, dezenas deles. Em cada página, desenhos e anotações que revelavam uma mente obsessiva e perturbada. Ele desenhara Ana Clara em diversas situações, sempre sorrindo, sempre feliz. Algumas páginas continham frases que ele parecia ter escrito para ela. Eu te protegerei. Somos uma família agora. Eles não te merecem. Um detalhe me incomodava. Quando levamos Ana Clara de volta para casa, percebi que ela evitava a janela do quarto dela. Ao questionar lá, com muito cuidado, ela revelou algo que me fez perder o sono por semanas. Ele estava lá todas as noites, olhando pela janela. Ele ficava parado, só olhando. Durante semanas, Roberto vinha observando Ana Clara. Ele estudou os hábitos da família, os horários, as vulnerabilidades. Ele não agiu por impulso. Tudo foi meticulosamente planejado. Isso me fez perceber que não estávamos lidando com um criminoso comum. Era alguém que enxergava as pessoas como peças de um quebra-cabeça que ele achava que podia controlar. Ao longo do interrogatório, uma parte de mim queria explodir de raiva, mas outra parte sabia que precisava manter a calma para obter as respostas que buscávamos. "Por que você a levou?" perguntei novamente. Roberto sorriu, um sorriso que parecia mais um espasmo, e respondeu: "Porque ela era o único pedaço de beleza em um mundo feio." Mas havia mais. Quando aprofundamos a investigação, descobrimos que Roberto já havia tentado se aproximar de outras crianças. Ele oferecia brinquedos, doces ou simplesmente sua atenção. Ninguém havia desconfiado porque ele sempre fazia isso de forma sutil, quase imperceptível. Ana Clara foi apenas a primeira vez que ele decidiu cruzar a linha. Dias depois de sua prisão, encontramos algo que fez tudo piorar. Durante a varredura digital no computador de Roberto, descobrimos uma série de fóruns online onde ele conversava com outros homens como ele, pessoas que acreditavam em relações especiais com crianças. Aquilo foi como abrir um buraco no inferno.
Percebi que Roberto era apenas uma peça em uma rede muito maior, mais organizada e mais perigosa do que eu poderia imaginar. Eu sabia que não conseguiria salvar todas as crianças. Sabia que mesmo com Roberto preso, ainda havia outros como ele por aí, à espreita. Mas, naquele momento, o importante era que Ana Clara estava segura e que, pelo menos naquela noite, Marta poderia abraçar sua filha sem medo. Hoje, sempre que passo pela janela de um quarto de criança, olho instintivamente para fora. Não consigo evitar. Me pergunto quantas histórias como a de Ana Clara estão acontecendo agora, em silêncio, sem que ninguém perceba. O mundo não é só sombrio. É um lugar onde a escuridão muitas vezes se esconde bem perto de nós. E cabe a pessoas como eu iluminá-lo, mesmo que só um pouco. Meu nome é Eduardo Pacheco. Fui investigador da Polícia Civil de São Paulo no final dos anos 1990 e, por mais que já tenha lidado com todo tipo de crime, nunca vou esquecer os dias em que estive atrás de um homem que a imprensa batizou de maníaco do parque. O que vi, ouvi e senti permanece gravado na minha memória como um pesadelo recorrente. Tudo começou com o desaparecimento de uma jovem de 21 anos. Sua família havia procurado a delegacia no final da tarde, desesperada. Ela disse que ia a uma entrevista de emprego e não voltou, repetiam. A princípio, pensei ser mais um caso de desaparecimento comum, em que a pessoa volta após algumas horas ou dias, muitas vezes por vontade própria ou por algum problema pessoal. Mas aquele não seria um caso comum. Em menos de 2 semanas, outras mulheres desapareceram sob circunstâncias semelhantes. Todas jovens, vulneráveis, e que haviam sido abordadas ou atraídas com uma falsa promessa de trabalho como modelo ou recepcionista. Foi numa manhã abafada de fevereiro que recebemos a ligação de uma equipe de patrulha. Eles tinham encontrado um corpo numa área de mata do Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. Segui para lá imediatamente com meu parceiro, o investigador Freitas. A cena era desoladora. Uma clareira isolada, cercada de árvores altas, onde o sol parecia evitar entrar. A vítima estava em avançado estado de decomposição. A forma como o corpo fora deixado indicava violência sexual e extrema crueldade. Ao redor, pedaços de roupa rasgada e pertences pessoais espalhados. Fotografamos tudo, anotamos cada detalhe. Na volta à delegacia, eu senti uma náusea profunda não era só pelo cheiro, mas por perceber que aquilo poderia ser apenas o começo. E, infelizmente, estava certo. Em menos de 2 meses encontramos mais corpos na mesma região, alguns em estado ainda mais perturbador, com sinais de tortura. As vítimas tinham o mesmo perfil. Jovens, atraídas por alguém que oferecia emprego ou uma oportunidade fácil de ganhar dinheiro. A imprensa, claro, noticiou cada descoberta com manchetes alarmantes. A cidade entrou em alerta. Mulheres começaram a evitar sair sozinhas, principalmente em horários de menor movimento ou em áreas de mata. A pressão sobre a polícia era enorme. Passamos a investigar todos os relatos de abordagens suspeitas, anúncios falsos de emprego e homens que tentassem aliciar garotas em pontos de ônibus. Recebíamos dezenas de telefonemas por dia, denúncias, boatos, gente com medo ou que achava ter visto o cara em algum lugar. Foi em meio a esse caos que surgiu uma pista concreta. Uma sobrevivente, que escapou por pouco. Ela apareceu na delegacia abatida, tremendo, com arranhões nos braços e um hematoma na testa. Contou que um homem de fala mansa, se dizendo caçador de talentos, a convidara para uma sessão de fotos num lugar mais tranquilo do parque. No meio do caminho, ele se transformou, virou um monstro, a agrediu, tentou imobilizar Dala. Ela lutou desesperadamente e conseguiu fugir. Sob forte abalo, a moça nos deu uma descrição parcial dele e de suas roupas. Disse que ele parecia ter certo conhecimento de massagem ou fisioterapia, pois fez menção a técnicas corporais durante a conversa, como se quisesse impressionar lá. Com base nesse relato, começamos a montar o quebra-cabeça. Aos poucos, descobrimos que esse homem costumava circular por regiões de grande fluxo de pessoas, como terminais de ônibus e metrô, principalmente nos arredores do bairro Jabaquara, oferecendo oportunidades de trabalho a mulheres que viajavam sozinhas. Muitas vezes ele pedia para que confiassem nele por alguns instantes, prometendo levá-las a uma locação onde fariam fotos. Quando a vítima desconfiava,
Ele usava o papo suave ou inventava alguma história mirabolante para deixá-la menos alerta. Com a sobrevivente, conseguimos mais detalhes. Ele era magro, aparentava pouco mais de 30 anos e dizia ter experiência como personal trainer ou fotógrafo amador. A história mudava conforme a situação. Para mim, cada nova descoberta era mais um passo em direção a um labirinto emocional. Eu me lembrava de cada rosto de mãe, de pai, de irmão ou irmão que nos procurava aos prantos sem ter notícias de suas filhas. E a cada corpo que aparecia, sentia um peso no peito, era uma nova família destroçada. As vítimas não eram apenas estatísticas ou fotos num arquivo. Eram pessoas com sonhos, com uma vida inteira pela frente. Isso me corroía por dentro e me deixava acordado até altas horas, revendo as evidências e pensando em tudo o que poderíamos fazer para pegá-lo antes que outra jovem desaparecesse. Então apareceu uma segunda sobrevivente, que teve a coragem de procurar a polícia antes mesmo de a história vir a público. Ela também havia sido abordada por esse fotógrafo. Quase caiu na conversa. Mas no último minuto decidiu sair correndo, pois sentiu algo sinistro na forma como ele falava. Seu relato ajudou a complementar nossa descrição. Com essas informações combinadas, começamos a receber retratos falados e, finalmente cruzando dados do nosso arquivo, chegamos a um nome: Francisco de Assis Pereira. Ele já tivera passagem pela polícia por abusos, mas nada tão extremo quanto o que estávamos vendo agora, ou ao menos nada que tivesse sido comprovado antes. Alertamos as unidades de patrulha e passamos seus dados para a imprensa. Quase 2 semanas depois, um policial de folga reconheceu o suspeito andando perto de um ponto de ônibus no litoral paulista. Em uma ação rápida, conseguiu imobilizá-lo até que chegássemos para dar voz de prisão. Lembro-me perfeitamente de olhar nos olhos dele quando foi trazido à delegacia. Esperava encontrar um sujeito transtornado, surtado, mas o que vi foi um homem de aparência comum, até frágil, que falava baixo e esboçava um semblante de pena de si mesmo. Isso me perturbou ainda mais. Era a constatação de que monstros não têm aparência definida. Podem se misturar no dia a dia sem levantar suspeitas. No interrogatório, ele iniciou uma longa fala, ora tentando justificar seus atos, ora alegando que perdia o controle por causa de impulsos sexuais e raiva reprimida. Descreveu detalhes horríveis sobre como atraía e dominava as vítimas, e em certos momentos parecia ter até frieza para citar o sofrimento delas como se fosse algo inevitável. Cada palavra que ele dizia era como um golpe no estômago. Durante décadas de serviço, eu havia lidado com assaltantes, traficantes, assassinos em brigas de bar, mas poucas vezes vira tamanha crueldade repetida em tantas ocasiões diferentes. Uma das partes mais perturbadoras foi ler o laudo psiquiátrico preliminar, que mencionava traços de perversão sexual e sadismo. Ele não apenas matava, demonstrava prazer em dominar e humilhar. Vários objetos pessoais das vítimas foram encontrados em sua casa, guardados como lembranças. Não havia apenas um impulso de matar, havia a busca de poder, o desejo de submeter alguém indefeso aos próprios instintos mais violentos. Saber que alguém é capaz de sentir esse tipo de prazer é algo que rouba um pedaço da nossa fé na humanidade. Com as provas e as confissões, ele foi levado a julgamento. A mídia acompanhou cada passo, fazendo matérias que chocavam o público. Familiares das vítimas lotaram o tribunal e, mesmo em meio à dor, queriam ver a justiça ser feita. Recebeu diversas condenações que, somadas, extrapolariam décadas na prisão. Ainda assim, muitas pessoas questionaram se seria realmente possível que um homem assim um dia voltasse ao convívio social. Para as famílias, nenhuma pena seria suficiente para reparar as perdas e o trauma. Ao fim daquele inquérito, eu não era mais o mesmo. Durante meses tive pesadelos. Sonhava com vozes de mulheres chamando por socorro em meio a árvores retorcidas e trilhas escuras de parque. Imaginava quantas outras poderiam ter sido vítimas e não tiveram coragem de denunciar. Hoje, olho para trás e vejo a gravidade de tudo o que vivemos. A sensação de impotência, a corrida contra o tempo para evitar novas mortes, o medo constante que se instalou na população. Se existe algo de positivo em relembrar essa história, é o fato de que ela serviu de alerta para muitas mulheres e ajudou a revelar as falhas que a sociedade e o sistema de justiça precisam corrigir. Mas a memória que levo comigo é sobretudo de tristeza e indignação. Conheci de perto o pior lado do ser humano, e isso deixou marcas profundas.
Aquele parque, antes um lugar de lazer, virou um símbolo de horror e sempre que volto lá, sinto como se houvesse um silêncio denso, um eco dos gritos que nunca mais serão esquecidos. Eu sou o investigador Carlos Mendonça, e em toda a minha carreira na Polícia de São Paulo, jamais esquecerei o que encontrei naquela madrugada de 3 de janeiro de 1976. Dizer que foi perturbador seria um eufemismo. Até hoje fecho os olhos e consigo ver tudo de novo, tão vivo quanto naquele instante em que abri a porta do quarto 408. O chamado eram cerca de 2 da manhã quando me ligaram. A voz do outro lado era de um colega, quase sem fôlego. Mendonça, você precisa vir ao hotel, é urgente. Eu nunca vi algo assim. Peguei meu paletó, meu distintivo e segui imediatamente para o local. O hotel ficava no centro da cidade, um prédio antigo de 3 andares, com corredores estreitos e iluminação precária. A recepcionista estava branca como o papel. Não conseguia formar frases. Apenas apontava para as escadas, indicando o andar onde tudo tinha acontecido. Quando cheguei ao quarto 408, alguns policiais já estavam ali, parados na porta, rostos pálidos e olhares vazios. Nenhum deles tinha coragem de entrar antes de tudo ser devidamente registrado. Respirei fundo, abri a porta e me deparei com uma cena que me tirou o fôlego. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Um odor metálico e enjoativo de sangue pairava no ar. O quarto, mal iluminado, estava revirado. Papéis jogados ao chão, a cama sem lençóis e um rastro escuro que se estendia até o banheiro. Cada passo que eu dava parecia ecoar na minha cabeça. No banheiro, encontrei o corpo, ou o que restava dele. Uma mulher, ainda sem identificação. Ela havia sido assassinada de forma brutal, desmembrada. Dava para ver que o agressor tentara limpar alguns vestígios. Mas a quantidade de sangue tornava impossível esconder o que havia acontecido. Senti um nó no estômago e precisei dar alguns passos para trás para controlar a ânsia. Horas depois, conseguimos identificar a vítima. Era uma mulher que trabalhava em casas noturnas na região central, conhecida por se hospedar ocasionalmente naquele hotel. O assassino havia se registrado com um nome falso, mas as investigações preliminares nos levaram a desconfiar de um homem que já possuía histórico de violência. Porém, nada, absolutamente nada, nos prepararia para descobrir que se tratava de Francisco da Costa Rocha, conhecido posteriormente pelo apelido de Chico Picadinho. Foi quando meus superiores me contaram sobre o passado dele. Em 1966, ele já havia cometido um homicídio brutal em circunstâncias semelhantes. Passaram um tempo encarcerado, mas depois fora solto por bom comportamento e avaliações médicas controversas. A ideia de que aquele sujeito estava livre e que novamente havia feito algo tão hediondo me deu calafrios. Com a confirmação de que tínhamos um assassino cruel à solta, a cidade entrou em pânico. Manchetes de jornais sensacionalistas anunciavam o crime com detalhes chocantes, e a pressão para capturarmos o culpado crescia a cada hora. Durante dias, praticamente não dormi. Visitei bares, prostíbulos, hotéis baratos. Conversei com informantes no submundo que me contaram sobre um homem de temperamento estranho, que às vezes pagava a conta dos outros, como se quisesse ser bem visto, mas em outras agia de forma paranoica e agressiva. Ele falava sozinho, repetiam várias testemunhas. Foi em um desses becos escuros, atrás de uma pensão mal iluminada, que consegui uma pista quente. O suspeito teria sido visto perto de um terminal rodoviário. Fomos imediatamente ao local e acabamos descobrindo que ele pegara um ônibus para o litoral na madrugada seguinte ao crime. 3 dias depois, recebemos uma denúncia de que um homem com as mesmas características estava perambulando pelas ruas de um bairro pobre do Guarujá, carregando uma mochila velha e evitando contato visual com qualquer pessoa. Partimos para lá em um comboio. Quando o encontramos, ele estava sentado nos degraus de uma casa abandonada, olhando para o nada como se estivesse em transe. Ao notar nossa aproximação, levantou as mãos devagar, sem esboçar reação de fuga. Quando me aproximei, segurando meu distintivo, ele apenas murmurou algumas frases desconexas. Ainda não sei dizer se era pura dissimulação ou algum tipo de surto. De qualquer forma, conseguimos algemar-o sem resistência. O interrogatório, no distrito policial, ele se manteve frio, distante. Em certos momentos, falava de arrependimento.
Em outros dizia não se lembrar de nada. Uma parte de mim acreditava que ele tentava apenas se passar por louco. Outra parte considerava a possibilidade de um distúrbio mental grave. Mas naquele ponto, pouco importava o que ele alegasse. Havia prova suficiente, registros, testemunhas, a cena do crime e principalmente a brutalidade. A forma como o corpo fora encontrado era uma assinatura macabra que se repetira em mais de uma ocasião. Depois do interrogatório, ele foi formalmente indiciado e levado a julgamento. A imprensa cobriu cada detalhe. Era inevitável. Casos tão violentos, somados ao fato de já haver um histórico parecido no passado, transformavam Francisco em uma figura quase folclórica do crime, algo que pessoalmente me enojava, pois parecia tirar o foco da verdadeira tragédia. A vítima, que perdera a vida de maneira aterradora, e a dor da família. Eu tive pesadelos por meses. A imagem do quarto 408 daquele banheiro, o silêncio que pairava ali era quase gritante. Nada apaga essa lembrança. No final, ele voltou à prisão, e a sociedade ficou mais segura. Mas aquela sensação de falha do sistema que o soltara da primeira vez me perseguia, e com o tempo aprendi que alguns horrores acabam jamais nos deixando. Relatar esse caso é doloroso, mas acredito que ajuda a lembrar o quanto é crucial levarmos a sério cada sinal de perigo e assegurarmos que a justiça seja feita de forma consistente. Penso também na vítima, cujo nome não deve ser esquecido em meio aos tabloides e às manchetes que se concentraram no assassino. O que vi naquele dia me mostrou que a maldade humana pode ser mais sombria do que imaginamos. E ainda que eu tente seguir em frente, sempre que fecho os olhos, revisito os corredores daquele hotel, sentindo o mesmo frio na espinha, lembrando que, em certos lugares, o silêncio pode ser o grito mais perturbador de todos.